Paraíba registra cerca de 15 acidentes de trabalho e afasta pelo menos 5 trabalhadores de suas atividades por acidentes e adoecimentos. O mês de abril reforça, então, a importância da segurança, da prevenção de acidentes e ainda de promoção à saúde no trabalho. Assunto para a gente entender agora, né, no quadro Seu Direito. Conversar com a gente aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais. Eu recebo a advogada Daniela Tavares. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda de volta. Bom dia, Bruna. Sempre bom recebê-la aqui. E você, o que você quer saber sobre segurança no trabalho? Tem algum relato para compartilhar com a gente? Esse é o assunto de hoje no quadro Seu Direito, tá? Então participa enviando perguntas, compartilhando suas experiências conosco através do WhatsApp do Mulher Demais. Tem QR Code na tela, basta você apontar a câmera do seu celular. O nosso WhatsApp é o 991050400. Já para facilitar a vida de quem está em casa, a gente antecipou algumas dúvidas, algumas perguntas que são consideradas as mais comuns, tá, doutora? Vamos soltar na tela aí? Vamos para a primeira dúvida, tá? Primeiro, o que é que pode ser considerado um acidente de trabalho? Já que a gente está falando sobre segurança, o que configura um acidente de trabalho, doutora? Perfeito, Bruna. É um tema muito pertinente que bom a gente trazer essa temática no programa, ainda mais nessa campanha do Abril Verde. O Brasil ele é um dos países com os maiores índices de acidente de trabalho. É o segundo país com o maior índice de acidente de trabalho. E entender o que significa acidente de trabalho é muito importante, tanto para os empregadores quanto para os empregados. Então, o acidente de trabalho, ele está lá definido na Lei 8.213 de 91, vai ser todo tipo de situação que possa causar deformidade física ou mental, seja no empregado CLT ou no empregado doméstico também. Então, qualquer situação que possa acontecer de forma típica, ou seja, né, uma queda no trabalho, um acidente com maquinário, ou de forma atípica, né, um infortúnio que possa acontecer, ou acidente de trajeto, aquele deslocamento que acontece da empresa, trabalho ou trabalho-casa, qualquer situação que possa acontecer configura o acidente de trabalho. Muito bem. Primeira pergunta já para a gente introduzir aqui o nosso bate-papo, essa temática. Vamos para a próxima? Vamos entender aí, ó. Doença também pode ser considerada acidente de trabalho, doutora? Pode sim. Inclusive, nós temos na própria legislação a qualificação das doenças profissionais, então LER, DORT, aquelas doenças que são causadas muitas vezes por esforços repetitivos, que é muito comum, e também as doenças profissionais e as doenças do trabalho, que são aquelas doenças que são adquiridas justamente pelo modus operandi. Então, existem doenças que não são classificadas como doenças laborais, né? Então, doenças, por exemplo, degenerativas, da idade, doenças endêmicas, não são consideradas doenças do trabalho. Certo. Mas existem as doenças ocupacionais, elas são equiparadas a acidente de trabalho, sim. Se a gente pudesse citar, né, essas doenças mais comuns até, que são aí estabelecidas por causa da rotina de trabalho, quais seriam, doutora? Nós temos a epicondilite, nós temos a tendinite, a bucite, são doenças muito comuns, né? Situações, por exemplo, de lombalgia, cervicalgia, então são doenças que elas podem sim ser degenerativas, a depender da idade, mas muitas vezes o trabalho, ele contribui. Então aquele empregado, por exemplo, digitador ou que trabalha diariamente fazendo esse movimento repetitivo, ele pode adquirir essa enfermidade. Aquele trabalhador que passa o dia todo ali com esse movimento repetitivo trabalhando, pode adquirir. É um trabalho de sobrecarga, com peso, que pode, né, trazer esse sobrepeso para os seus ombros, para a sua coluna, posturas inadequadas, tudo isso é configurado doenças ocupacionais que podem ser equiparadas a acidente de trabalho. Quando a doença é física, é até mais fácil de identificar, né, doutora? Mas e quando a doença é de caráter psicológico, psiquiátrico? A gente fala muito sobre o burnout, por exemplo, hoje em dia, que é aquela estafa, quando o trabalhador realmente assim, ele fica incapacitado de trabalhar por causa desse cansaço excessivo. Também configura acidente de trabalho? Também, exatamente. Então, a nomenclatura do acidente de trabalho, nós temos a tendência muitas vezes de achar que é só aquele acidente físico, como você bem falou. Mas as doenças mentais, as doenças psicológicas, assim, que inclusive, né, estão aumentando cada dia mais. Tá? Até semana passada surgiu uma nova legislação
para certificar as empresas que promoverem saúde mental no trabalho, tá? Porque é uma temática que tem gerado vários afastamentos previdenciários, sejam transtornos de ansiedade, depressão e a própria síndrome de burnout. Então, eu acho que nós estivemos aqui uma vez falando sobre isso, sobre Verdade, o assédio, sobre as sim. doenças psicológicas. É até uma situação que aconteceu com Wesley Safadão e é uma realidade, a gente não pode negar. E como você bem pontuou, os acidentes físicos, as doenças físicas, é mais fácil de perceber. A mental não, por isso que é importante o empregado estar atento aos sintomas, né? Então, e também saber separar se realmente é uma situação relacionada ao trabalho, Sim. né? É realmente um ambiente opressor, é um ambiente que existe uma abusividade, uma cobrança de metas excessiva, se é uma situação que traz um tratamento também, às vezes, diferenciado, com assédio moral, com assédio sexual, que isso possa gerar essa aversão ao trabalho e esse adoecimento. Ou se talvez seja uma situação pessoal que ele está passando. Sim. E que isso também pode, né, desaguar no trabalho. Mas as doenças mentais, elas são hoje uma realidade e, se comprovadas que há nexo com o trabalho, sim, são classificadas como acidente de trabalho. Muito bem, vamos para mais uma telinha, mais um questionamento, dúvida comum. Qual a obrigação da empresa em casos de acidentes de trabalho? A gente já trouxe aqui muito uma visão do funcionário, do trabalhador, mas nesses casos e em outros, doutora, como é que a empresa precisa se portar, né? Quais são as obrigações? Perfeito, Bruna. O primeiro entendimento quanto a esse tema é a gente entender que o risco do negócio é do empregador. Então, a própria CLT, quando ela vai definir quem é o empregador, ela já começa dizendo: o empregador é aquele que, assumindo os riscos da sua atividade econômica, contrata, salário. Então, o risco do empreendimento é do empregador. Então, cabe ao empregador, ou seja, fornecer os equipamentos de proteção adequada, conforme a função, conforme a atividade que é desempenhada. Cabe ao empregador exigir a realização dos exames admissionais, periódicos, de mudança de função, exame demissional. Cabe ao empregador sempre fiscalizar o uso desses EPIs, fazer a troca desses EPIs. Sim. E sempre observar o seu ambiente de trabalho. Então, nós temos hoje várias normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que trazem essas orientações de como as empresas procederem. Fora isso, né, fora essas obrigações que já estão impostas na legislação, a empresa precisa, é o que eu sempre falo, treinar os seus trabalhadores. Então, um procedimento equivocado que um funcionário pode fazer pode gerar um acidente. Então, a empresa sempre lembrar dessas rotinas, ter diálogos diários de segurança do trabalho, fazer treinamentos sobre isso, né, sobre segurança, sobre maquinário. Então, essa parte, ela compete ao empregador. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. É o tempo que você acompanha os próximos assuntos aqui no Mulher Demais e também vai compartilhando conosco as suas experiências, suas dúvidas sobre segurança no trabalho. Aproveita que tem especialista na área. 991050400 é o zap do MD. Tem QR Code aí sempre na tela, né? Você vai mandando suas mensagens pra gente. No próximo bloco a gente retoma aqui então, tá, doutora?